para encerrar, um recall. Veja bem, quando a gente compra um carro velho, um carro novo, às vezes, o carro com 6 meses, um ano, você recebe uma notícia: ei, volta lá na fábrica que está aparecendo uns problemas aí, precisa trocar uma peça, fazer uma revisão. Então, quando vocês saírem daqui hoje, façam um recall com relação à aparência, tá? Porque não é só a aparência física, as vestimentas. Isso aqui chama-se a lei do esforço repetido, e às vezes ela acontece ao contrário. Então, veja bem, vou contar um casinho rápido aqui que aconteceu comigo também. Que eu gosto de matar a cobra, mas eu gosto de mostrar a cobra morta, né? Aquela história, matar a cobra, mostra o pão lá, mostrar a cobra morta. Eu fui fazer uma entrevista com uma figura importante lá no Rio de Janeiro, aliás, em Brasília, e eu estava num dia daquele que às vezes você está afim de botar um jeans, dar uma relaxada, sabe? Aí fui, 9 horas da manhã, ele passou 3 vezes assim, era água, cafezinho, nem olhava para mim. Voltei de tarde, a mesma coisa. Voltei no dia seguinte, a mesma coisa. Eu era repórter especial do Correio Brasiliense, que a gente estava preparando uma reportagem, e o depoimento dessa autoridade, uma autoridade do governo federal, tinha que ter um depoimento dele. Nada. Então, veja bem, lá em Brasília, nos bons tempos, eu também sou meio vaidoso. Tinha um alfaiate chamado Marabá. Ele fazia os paletós de Fernando Henrique Cardoso, de Sarney, de Antônio Carlos Magalhães, do Luiz Eduardo Magalhães, que ainda era bastante jovem naquela época, ele morreu jovem, né? Ele fazia aqueles ternos, sabe, aquele corte. E aí eu cheguei, tudo bem. Eu fazia pouco tempo que ele tinha feito um terno para mim, que era um terno italiano. Ele ligou para mim: disse alguma coisa nova, você quer, Tarcísio? Quero. Então, ninguém tem, vou fazer para você. Aí ele fez. E estava em casa o terno. Conclusão, eu fui em casa. Então vejam bem, a circunstância. Você precisa se vestir bem de acordo com a circunstância, com o momento, com a ocasião. É o que eu acabei de falar. Fui em casa, tomei banho, troquei de roupa e voltei àquela década. Voltei, quando cheguei, ele já tinha chegado, eu digo: vou chegar de maneira que ele já esteja lá. Quando a secretária, antes dela ir no céu, ele abriu a porta. Ele olhou e disse: você está me esperando? Mas você não é um repórter do Correio Brasiliense, não. Eu disse: sou. Aí ele olhou e disse: entre. Aí ele disse: onde foi que você comprou esse terno? Onde você comprou esse terno? Aí eu olhei e disse: tá vendo? É a famosa aparência. Há momentos na vida que a aparência vale muito, mas isso não significa dizer que você só viva de aparência, porque a maioria das pessoas faz questão de querer viver de aparência. E para resumir, na hora, ele me fez ligar para o Marabá para mandar fazer um terno para ele. A entrevista foi uma beleza, era suco, cafezinho, era tudo por causa de uma coisa chamada aparência. Então veja bem, ninguém escapa desse julgamento, mas não é apenas a aparência física. Você deve se vestir adequadamente, você deve dizer aquilo que precisa ser dito, conquistar os seus objetivos supremos, firmeza de propósito. Nunca diga aquilo que você acha que deve ser dito. É aí onde você bota tudo a perder. Você tem que dizer, porque você também é julgado pelo que você diz. Você tem que dizer, num exercício de comunicação, quando você coloca em prática, em benefício do seu objetivo supremo, é aquilo que você precisa dizer para conquistar o seu objetivo, não aquilo que você acha. Você deve dizer que precisa ser dito. Não dizer aquilo que você acha que precisa, só para você mostrar que é mais do que o outro. Não vou levar desafio para casa não, você botou tudo a perder. Então veja bem, espero que vocês, depois dessa conversa que nós tivemos, façam um recall com relação a isso aqui. Porque olha, a lei do esforço repetido, ela também funciona de forma contrária. Eu fui para entrevistar um cara 3 vezes usando jeans e bem à vontade. Eu estava fugindo do meu objetivo. Eu usava a lei do esforço repetido. Eu fui 3 vezes, mas não fui adequadamente. Eu estava usando uma estratégia errada. Quando eu mudei a estratégia, tudo foi um sucesso. Por fim, eis aqui, por meio da comunicação e da oratória, Cristóvão Colombo vendeu o maior projeto da história da humanidade, que foi o Projeto América. E essa foi a bela Beatriz Henriques. Foi ela, por meio da lei do esforço repetido,
que ajudou Colombo. Colombo, ela foi a segunda mulher de Colombo, porque a primeira mulher de Colombo chamava-se Felipa. Ela mandou prendê-lo para ele não viajar, porque ela era amiga da corte de Portugal. E ele fugiu de Portugal, mas não abriu mão do seu objetivo supremo. E ao chegar na Espanha, ele conheceu Beatriz Henriques, que era uma deusa plebeia. Aquele era o pai dela, sempre esteve ao lado dela. E ela engravidou. Ela foi mãe de Fernando Colombo. Essa mulher foi tão grande na vida de Colombo, que quando ele chegou no porto para se despedir dela, ela estava grávida. Ele assinou um contrato com a coroa espanhola, ele ganharia 10% de tudo quando ele conquistasse. E aí o que é que aconteceu? Ele não sabia o que iria enfrentar pela frente, e ele fez um testamento, dando 10.000 maravéis, que era a moeda da época, e era uma verdadeira fortuna, para deixar para ela e o filho. Ele era um homem de caráter, e ela uma mulher de caráter também. Então veja bem, só que a viagem só demorou 69 dias, e quando ele voltou, ela não estava aguardando, o bebê já tinha nascido, e foi aquela festa. Mas o que é que acontece? A primeira mulher dele descobriu tudo em Portugal, contou para o rei, e o rei mandou que Cristóvão Colombo a deixasse, a abandonasse, senão ele mandava matá-la, levaria para a fogueira santa como bruxa. A gente pensa que a gente aprende as coisas hoje? Vamos estudar, fazer uma viagem ao passado, para ver que nós estamos hoje aqui no Brasil, graças àquele homem ali. Ó. Se não fosse ele, Pedro Álvares Cabral não tinha feito aquela viagem atrás das nossas linhas, não. Então veja bem, para concluir. E ele teve que, a mulher dele, a Filipa, pouco tempo depois ela morreu, e ela foi tão grande que de repente ele descobriu que estava com sífilis, e os médicos disseram: você vai ter que ir para uma ilha deserta, se recolher, porque senão você vai transmitir a doença para o seu filho e a mulher que você ama. E ele pediu para ela: eu só quero que você faça uma coisa por mim. O que é? Eu quero que você crie meu filho Diogo. A mãe morreu, eu quero morrer sabendo que você vai criar meu filho. Ela disse: pode ficar tranquila, que eu vou criar seu filho como se fosse meu filho. Eu tenho um projeto, estou trabalhando num projeto para escrever essa história. Essa história. Por fim, quero fazer essa homenagem a Jesus Cristo, porque nenhum outro homem na face da terra utilizou a comunicação como uma ferramenta tão importante quanto ele. Suas palavras atravessaram gerações, mudaram a história da humanidade e ainda hoje fazem com que multidões no mundo inteiro frequentem as igrejas em busca da salvação. A mais perfeita mensagem de galardão para quem cumpre com a justiça, a moral e o amor. Na sua aventura humana na terra, morreu de braços abertos numa cruz por falar da grandeza de um Deus que é superior aos homens, às suas maldades e ao seu egoísmo. Mas a essência de sua comunicação ficou gravada para sempre. E esses aqui, finalmente, meus livros, comunicação, obrigado, a mais importante ferramenta para a conquista do sucesso da vida pessoal e profissional para o indivíduo. E leiam, olha, esse aqui é apenas, olha, a importância da leitura para o sucesso da vida pessoal. Esse foi o meu primeiro livro. Eu adoro esse livro que está na Universidade do Texas, esgotado. Esse livro esgotou e vai sair no próximo ano, uma nova edição, Trindade e a Ilha Maldita. Esse aqui, ó, a leitura é a porta para o conhecimento. É apenas um final para vocês levarem em consideração, pensarem e refletir no quanto é importante a comunicação. Este meu livro aqui vai sair essa é a capa da nova edição que vai sair, que é uma espécie de livro de cabeceira dos políticos. Como fazer campanha para ganhar a eleição. Sua primeira edição foi em 1990. E hoje ele é um livro bastante procurado. Esse livro aqui é outro que, graças a Deus, também faz muito sucesso, que eu sempre utilizei nas minhas palestras, que é O Milagre da Forca, quando o homem ressurge das cinzas. Quem leu esse livro, ou se vocês leem o livro, não vão se arrepender. Lobos do Sertão. Eu fui candidato a deputado federal em Brasília,
Fui o pai e o idealizador do ProUni e do Fome Zero. Muitos estudantes hoje estão fazendo faculdade, graças a Deus é o meu projeto. Ali, ProUni e Fome Zero. E ele ficou no top 5 do Zoom, do G1 da Globo, em primeiro lugar, entre 189 livros no mundo inteiro. E isso me deixa bastante feliz. Eu não estou interessado em ficar milionário, porque ninguém leva dinheiro daqui. O homem, um dos homens mais ricos do Brasil, eu entrevistei 2 semanas depois, ele morreu e deixou a fortuna dele para um filho bastardo, que ele nem reconheceu como filho. Ele só foi ser reconhecido depois que ele morreu com o exame de DNA, e todo mundo sabe, fala daquela figura chamada Sérgio Maia. Esse é meu próximo livro. Já está no prédio em São Paulo, que é Superando Desafios. Falta pouco. E vocês vão, quero fazer questão e quero ter a felicidade de ver cada um de vocês que está aqui no lançamento, porque eu vou botar 500 pessoas no auditório do Hotel São Paulo. Nós vamos fazer uma festa e eu quero vocês lá. Eu estava lá, assim, estou junto com você. Esse é um outro livro que eu estou na metade dele, que é sobre a história de Brasília. É o primeiro romance verdadeiro feito sobre Brasília. Esse livro eu estou trabalhando dele há 5 anos, fazendo entrevistas, terra vermelha, porque até hoje só se contaram as histórias com relação ao Juscelino. Ninguém entrevistou os candangos, o que os candangos passaram por lá. Eu sei de histórias, vocês vão ver histórias nesse livro, que são histórias verdadeiramente interessantes. Eu conto o outro lado da história de Brasília. Vou voltar agora no final do ano, devo voltar a Brasília para terminar mais uma meia dúzia de entrevistas. E esse aqui é um projeto que é a menina dos meus olhos, tá vendo? Esse aqui, olha. Beatriz Henriques, o grande amor de Cristóvão Colombo. Eu vou ter que viajar para a Itália, para a Espanha, para Portugal, para terminar minhas pesquisas e contar a história, essa história fantástica que poucas pessoas sabem no Brasil e no mundo. Portanto, quando dormir, muito obrigado. Quero mais uma vez agradecer a Deus por estar aqui com vocês. Agradecer. Desejar para vocês todo o sucesso do mundo. Lembrem-se disso aqui. Façam da comunicação a melhor ferramenta para vocês, a sua vida. Quero que Deus abençoe a todos e espero que essa palestra tenha servido, tenha contribuído com alguma coisa para vocês. Meu e-mail está aí. Quem precisar de mim para alguma coisa, um amigo que vocês terão para dizer uma palavra, assim como esses homens disseram. Muito obrigado.